Eu quero colocar mais um assunto para vocês agora. A Rússia anunciou hoje ter tomado 75% de uma importante cidade por avanço das tropas ali no leste da Ucrânia. Então, para a gente entender melhor o significado dessa movimentação, recebo aqui no nosso estúdio Marcelo Favalli, nosso editor de internacional e apresentador aqui para contar para nós. E aí? Tudo bem, Cine? Qual que é o significado dessa região e o que isso simboliza também um aumento do conflito em vez de uma diminuição da tensão, Favalli? A gente volta a falar de uma cidade de nome difícil de pronunciar, Bakhmut, que se ela é pequena na Ucrânia, em comparação com dados brasileiros, ela é minúscula. É uma cidade de 40 quilômetros quadrados. Tinha, no seu auge, 70 mil moradores, vivia da extração de sal. Hoje, com o avanço das tropas russas, ficaram talvez 2, 3 mil pessoas que tentam segurar ali um cerco e lutar bravamente para tentar tentar bloquear o avanço dos russos. Para que nós entendamos, vamos mergulhar num mapa que eu pedi para o nosso departamento de arte fazer, para que a gente possa... Não é essa aí, não. Não é essa aqui, não. Aqui, ó. Aí. Agora sim, um mergulho no mapa para a gente entender o que é Bakhmut e a importância que ela tem para os russos. Essa mancha vermelha aqui, todo mundo já entendeu que é uma área dominada já pelos russos há pelo menos um ano, que é a banda leste do território ucraniano. Bakhmut, uma cidade pequenininha, 40 quilômetros quadrados. Isso é muito pouco. A cidade de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. É uma comparação, né, que não pode ser feita. Impossível. Mas por que Bakhmut se tornou importante? Porque, na verdade, ela virou uma ponta de lança e ela se tornou um efeito dominó. Porque a partir de Bakhmut existem estradas que chegam a Sloviansk, que também é pequena, é menor ainda que Bakhmut. Tem metade do tamanho de Bakhmut, mas chega em Kramatorsk. E aqui o jogo muda. Por quê? Que essas duas cidades são importantes nesse movimento que a gente pensa como um dominó, cujas peças vão caindo e uma vai empurrando a outra. Porque Sloviansk e Kramatorsk, elas dão acesso a rios muito importantes. E hoje nós estamos falando de uma guerra na história contemporânea. Se a gente passar para a história moderna ou a história antiga, é tudo igual. Um invasor que domine áreas onde há água limpa, água potável, muda a estratégia de guerra. Por quê? Porque dominando o rio, dominam-se também as pontes e se dominam as margens desse rio. E você pode usar uma estratégia, por exemplo, de pressão na população, cortando o abastecimento de água limpa ou poluindo esses veios de água potável. Então, é uma estratégia de guerra. Então, Bakhmut está servindo como um ponto de acesso para duas cidades que podem levar acesso a territórios mais importantes. Há um mês, mais ou menos, a gente acompanha o avanço a Bakhmut e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia dito: se perdermos Bakhmut, será a perda do leste da Ucrânia como um todo, porque ele entende esse processo. Por enquanto, o que a gente tem é uma declaração do governo russo dizendo que 75% aqui está tomado e essa pequena porcentagem que está sobrando, 25%, não vai conseguir fazer frente ao avanço das tropas russas. A gente tem imagens também que mostram aí como é que está o tipo de disparo no terreno. Isso é o anúncio, então, do governo russo, a partir de Moscou, sobre como é que está a tomada de Bakhmut, e quem ficou está dizendo que a Rússia está aplicando nessa pequena cidade ucraniana o que havia feito em algumas regiões da Síria num apoio que a Rússia fez ao ditador sírio Bashar al-Assad. Ou seja, é uma tática de terra arrasada, não deixar nada em pé, mesmo os prédios que depois podem vir a ser utilizados numa provável dominação russa. A ordem é colocar tudo no chão para que não haja nenhum ponto de resistência. E é o que a gente está vendo nas imagens, né? Não só prédios que eram usados como unidades militares, mas escolas, igrejas, hospitais. Não há praticamente nada de pé nessa cidade, que já era pequena, ela foi resumida a pó. Muito importante aí, muito bom você mostrar essa situação para a gente, Marcelo Favalli, explicar, inclusive, por que um pedacinho tão pequeno desse pode ter um significado tão grande para uma derrota ou mais uma para Volodymyr Zelensky e principalmente para o avanço do poderio russo nesse setor. Obrigado por enquanto.
Até a próxima. Já vou jogar aqui para o nosso debate também esse assunto. Obrigado pelo espaço. Até mais. Bom trabalho, Favale. E aí a gente acompanhou num movimento político em relação à guerra da Ucrânia e Rússia, uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo ali, por exemplo, sobre a Crimeia, de que a Ucrânia deveria ceder esse espaço para a Rússia para que houvesse uma diminuição da tensão. O Lula também propõe a criação de um grupo para tentar um diálogo de paz com ambos os países. Quero uma fala de cada um sobre esse assunto para a gente arrematar. Isso funcionaria? E agora, às 5h53 da tarde, a gente continua ao vivo aqui no 3 em 1. Obrigado pela tua audiência, hein? Segré. Para mim, não. Não precisa a Ucrânia nem a Rússia escutar uma proposta e dizer, olha, se você entregar a Crimeia, resolvemos a questão. Pô, não era preciso nem sequer entrar numa guerra para isso. Não é uma questão assim, é muito mais profundo. Me parece, inclusive o Zelensky respondeu, não vamos resignar a voltar a ter a Crimeia de volta na Ucrânia. Me parece que, de novo, é uma questão em que o presidente fala o que pensa. E sendo presidente, não é possível fazer esse tipo de afirmação. Melão. Olha, o Lula, enfim, eu não sei por que essa mania dele de querer se meter onde não é chamado. Isso já aconteceu lá atrás, quando ele quis ser o mediador do conflito com o Irã, com a questão do acordo nuclear que ele protagonizou junto à Turquia ali, que acabou sendo um fiasco, que acabou sendo ridicularizado internacionalmente. E, mais uma vez, ele tenta se colocar em um assunto onde ele não foi chamado e onde ele desconhece todas as questões históricas de conflito que envolve aquela situação. Lula parece que quer resolver tudo, como ele mesmo uma vez colocou, na mesa do bar ali, né, de uma forma até ingênua, né? Aqui a gente resolveria tomando cerveja na mesa do bar, quando existem questões muito mais complexas do ponto de vista histórico e cultural ali. Gani? Eu fico espantado com a autoconfiança do Lula, acreditando que realmente vão ouvi-lo, né, e vai dar um cessar-fogo aí nesta guerra. Acho que o sonho do Lula é ser uma espécie ali de presidente da ONU, algo assim, embaixador internacional. Mas não faz o menor sentido, até porque com a invasão da Rússia, a Crimeia já era da Rússia. Então o Lula, ele desconhece a história. Esse conflito está muito ligado com o plano expansionista do Putin, também está ligado com os planos expansionistas da OTAN, que incomodam também o Putin ali na fronteira, também está ligado com o não cumprimento dos acordos de Minsk, isso passa longe do entendimento do Lula. Piperno, para a gente amarrar. Olha, na verdade, desde que esse conflito começou, eu sempre apostei numa guerra de longa duração. Eu não faço a menor ideia de quando e como vai terminar esse conflito. Em algum momento, essa guerra ela vai ser interrompida, mas os conflitos eles não vão acabar nunca naquela região, porque a Ucrânia, tanto a leste quanto a oeste e também no sul, a Ucrânia já teve áreas que foram ligadas a vários outros países e regiões. Por exemplo, lá pertinho tem a Transnistria, que é junto lá com a Moldávia, que é uma área que ninguém sabe de quem é, até porque ela reivindica independência, está vizinho da Ucrânia. Então, isso não vai acabar nunca. Antes de se falar alguma coisa, é preciso que se tenha isso em mente.